As 5 pequenas cobras restantes emitiram gritos de terror enquanto lutavam para escapar do alcance de Lei Lin. De repente, Lei Lin abriu a boca e inalou bruscamente. Todas as 5 pequenas cobras foram engolidas em seu estômago. Enquanto isso, as formações de magia no chão emitiam luzes negras, englobando todo o porão. Envolto na escuridão, Lei Lin teve a sensação de que ele voltava ao ventre de sua mãe sereno e confortável. Apenas as notificações constantes do Shipai podem ser ouvidas. Uma grande quantidade de substâncias essenciais está entrando no corpo do anfitrião, confirmadas como partículas de energia escura. Absorção em progresso. Taxa de absorção de anfitrião grandemente aumentada sob o efeito dos rituais da escuridão. A utilização de cristais aumentou. Absorção completa. A conversão da essência elementar do host aumentou muito, atualmente 35%, de um tom nítido soou no centro da formação. Depois disso, a luz negra convergiu para a sombra de uma figura no centro. Raf. Lei Lin gradualmente abriu os olhos e um flash de luz negra passou por seus olhos. Esse sentimento, ter a conversão da essência elementar aumentada para 35% tão rapidamente foi uma sensação estranha. Lei Lin podia sentir claramente que no vazio ao redor, minúsculas partículas negras do elemento Darkness pairavam em volta como vagalumes. Embora Lei Lin tivesse uma aptidão elementar da escuridão, sendo capaz de sentir as partículas de energia no ar, esta ainda era a primeira vez para ele. Foi uma sensação de novidade. Além disso, Lei Lin podia sentir que exigia menos força espiritual do que antes para controlar as partículas de energia. Bola de fogo latente. Lei Lin cantou rapidamente o feitiço e, da escuridão do porão, incontáveis bolas de fogo negras voaram para fora. Chamas se reuniram nas mãos de Lei Lin e se tornaram 5 vezes maiores em um instante. Chamas corrosivas formavam-se e erguiam-se continuamente, e até o telhado do porão tornava-se gradualmente vermelho, parecendo estar à beira do degelo. Aí lasca. Calcule as estatísticas atuais. Lei Lin murmurou para dentro. Rank 1 Magic, bola de fogo latente. Grau de ataque: 40,5. Dano adicional da conversão da essência elementar: 10,5, como esperado. O poder da bola de fogo latente subiu acentuadamente em comparação com antes, e a quantidade de energia espiritual e poder mágico necessário diminuiu. Os lábios de Lei Lin se curvaram em um leve sorriso. Sua conversão de essência elementar já alcançou 35%, o que permitiu que ele aumentasse sua habilidade quando lançava magias da escuridão. Além disso, como eram partículas de energia que eram de sua afinidade elementar, o consumo de força espiritual e poder mágico também foi reduzido. Se a minha conversão da essência elementar atingir 100%, pergunto-me em que medida a alcançará. Havia uma expressão externa nos olhos de Lei Lin. Agora, sua conversão da essência elementar foi de apenas 35% e isso lhe trouxe muitos benefícios. Se ele fosse um magus elemental totalmente convertido, então ele poderia rivalizar com as existências daqueles antigos animais elementais. Claro, Lei Lin estava claro que os seres humanos, afinal de contas, não eram criaturas elementais, então a possibilidade de conversão de 100% de essência elementar era mínima, na melhor das hipóteses. Para alguns magos, desde que eles atingissem 80% de conversão de essência elementar, eles poderiam tentar avançar para um nível 2 de magos. Quanto àqueles com 90% de conversão de essência elementar e acima, eles foram os gênios que foram criados por corporações poderosas. 100% é uma meta irracional. No entanto, com tantas condições boas que eu possuo, devo ter pelo menos 90% de conversão de essência elementar antes de avançar para a classificação 2. Quanto mais as fundações foram construídas, mais benefícios poderiam ser obtidos após o avanço no futuro. Essa lógica há muito tempo foi compreendida por Lei Lin quando ele era um acólito. Partículas de energia cristalizadas.
Eu preciso de grandes quantidades de partículas de energia da escuridão cristalizadas. Seus olhos estavam brilhando com uma paixão ardente. Depois de esperar por alguns minutos, Lei-Lin foi até a escada em espiral no porão. Aí lasca. Verifique minhas estatísticas atuais e veja se existem efeitos residuais ou lesões no meu corpo. Calcule a quantidade de tempo necessária antes que eu possa usar as partículas de energia novamente. Um flash de luz azul apareceu na frente de Lei-Lin. Lei-Lin Farleer, Ranking Warlock. Linhagem, Serpente Gigante de Kemoin. Força. 7.1. Agilidade. 6.7. Vitalidade. 8.5. Força espiritual. 29,8. Poder mágico. 29. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status: saudável. Com base nas estatísticas que o AI-chip calculou, depois de usar os cristais, que a conversão da essência elementar de Lei-Lin não só aumentou rapidamente para 35%, como sua força espiritual também aumentou. Substâncias residuais apareceram no corpo do hospedeiro, determinadas como impurezas elementares. Atualmente no processo de expulsar as impurezas do corpo. Tempo estimado necessário: 4 meses, 21 dias. Os resultados que o AI-chip deu à esquerda. Lei-Lin um pouco chocado. Os magos que usaram recursos externos para avançar frequentemente causavam problemas. Ele sabia disso desde muito tempo atrás. No entanto, ele não acha que os danos teriam sido muito menores do que o esperado. Isso não pode estar correto. De acordo com a técnica de meditação e o livro da serpente gigante, após o uso dos cristais, a reação será apenas a invasão de energia negativa e uma perda temporária na capacidade de sentir as partículas de energia nos arredores. Lei-Lin ficou um pouco intrigado. Se o uso de tais cristais tivesse um resultado tão bom, então o preço deveria ter sido várias vezes maior. A razão para as circunstâncias que aconteceram com ele provavelmente se originou de seu próprio corpo. AI-chip, descubra o motivo. Lei-Lin poderia dizer que isso provavelmente tinha a ver com a linhagem de Warlock. Desde que seu corpo absorveu o antigo sangue da serpente Kemoin gigante, seu corpo estava continuamente se fundindo com o sangue, também transformando seu físico. A mudança em seu corpo quando ele avançou para um Warlock Rank 1 foi mínimo. Havia também ainda uma grande quantidade de sangue que estava constantemente se fundindo com seu corpo, o que inconscientemente lhe dava muitos benefícios. Missão estabelecendo, obtendo autorização. Início da análise microscópica. Digitalização em andamento. O AI-chip rapidamente lançou um diagrama azul claro na frente de Lei-Lin. Era um diagrama da estrutura de uma hélice de DNA humana. A diferença entre ele e os humanos regulares era que, no diagrama de Lei-Lin, havia muitas farpas em seus hélices. Essas farpas formavam vagamente a forma de uma misteriosa runa. Esta runa era um pouco semelhante à runa que Lei-Lin viu enquanto transplantava a linhagem. Além disso, parecia expandir-se continuamente, como se quisesse cobrir todo o modelo do DNA de Lei-Lin, a normalidade na informação genética encontrada no corpo do hospedeiro. A secreção endócrina é diferente dos seres humanos normais. A atividade celular aumentou, aumentando o efeito de expelir veneno. Na parte inferior do diagrama, o AI-chip chegou a uma conclusão. Doei a conclusão de Shape, pode ser visto que, ao receber a linhagem, o corpo de Lei-Lin estava constantemente ficando mais forte. A habilidade de seu corpo em expelir veneno também havia excedido a maioria dos magos, a ponto de ser capaz de dissipar as impurezas residuais causadas pelo uso dos cristais, BIP. Com base na análise do DNA do anfitrião, a linhagem da serpente gigante Kemoin está se fortalecendo e logo passará por uma transição. Tempo estimado: 1 ano, 09 meses. O AI-chip levou Lei-Lin com outro quadro. Transição linhagem. De repente Lei-Lin pensou nos registros do livro da serpente gigante. Se a linhagem de um feiticeiro estivesse extremamente concentrada,
E se o nível da linhagem excedesse em grande parte o do feiticeiro, o poder da linhagem permaneceria estagnado dentro do corpo do feiticeiro e se acumularia até que passasse por uma transição. Para cada transição na linhagem, o corpo do feiticeiro passaria por uma mudança drástica. O que Lei Lin havia transplantado era a linhagem purificada da antiga criatura, a serpente Kemoin gigante. Se alguém quantificasse seu nível, seria pelo menos um rank 4 Morningstar Magus. Quanto a Lei Lin, ele era apenas um Magus de nível 1 a partir de agora. A concentração da linhagem era alta demais, de modo que só poderia estar dormente dentro de seu corpo. Depois que a conversão da essência elementar de Lei Lin e a força espiritual alcançaram um certo limiar, isso o realçaria com uma harmonização mais profunda. Parece que as linhagens das criaturas antigas são misteriosas, mas poderosas, o que excede em muito minhas expectativas. Lei Lin, que estava subindo repentinamente, parou. Ainda há 1 ano e 9 meses, a segunda transição traria imensos benefícios para Lei Lin. A mudança mais óbvia seria o salto de poder. Se for esse o caso, muitos dos meus planos de antes devem ser modificados agora a olhos de Lei Lin e de iShip. Existem métodos para acelerar a chegada da segunda transição. Missão estabelecida. Pesquisando no banco de dados, o iShip rapidamente começou a calcular. Falta de dados. Incapaz de prosseguir. Iniciando a simulação. Métodos possíveis. 1. Usando cristais linhagem. 2. Obtendo uma formação mágica que pode fortalecer a linhagem. Esse também foi um dos benefícios do iShip sendo atualizado. Quando faltam dados importantes, ele pode estabelecer conjecturas e fornecer um cenário com a maior taxa de sucesso para o host. Não foram esses dois itens já extintos na Costa Sul anos atrás? Lei Lin ficou um pouco sem fala. É minha única opção esperar isso depois de caminhar até o topo da escada em espiral. Lei Lin abriu uma porta de madeira que tinha um aro de metal e foi até a sala de estudos da vila. Parece que tenho que procurar alguns criados e coisas do gênero. Lei Lin calculou a casa vazia. Havia vários quartos aqui, assim como uma cozinha profissional e estável. Pela aparência, estes foram preparados para os servos de um mago. Depois que a maioria dos magos avançava, eles geralmente encontravam alguns servos ou seguidores, e alguns até aceitavam aprendizes para servi-los. Era uma situação muito rara para magos que tinham avançado para viverem sozinhos, como Lei Lin vivia. Acho que devo fazer alterações no plano original. Lei Lin olhou em volta da vila. É uma boa oportunidade para ficar aqui por um tempo e cuidar de assuntos como conseguir criados. Originalmente, Lei Lin planejava se submeter a uma série de expedições para adquirir recursos para seu avanço depois de se estabelecer na cidade sem vida. No entanto, pelo que parece, como ele já sabia que sua força seria muito aumentada em 2 anos, ele poderia se dar ao luxo de dar um tempo e esperar. Para os magos, 2 anos não foram um período de tempo muito longo. Quanto a Lei Lin, que tinha a linhagem de uma criatura antiga, sua expectativa de vida era maior do que a maioria dos magos. Desde que decidi ficar na cidade sem noite por um tempo, eu não deveria estar ocioso por aí. Eu tenho que criar poções para venda e me juntar a outras guildas para obter proteção e informações de alta qualidade. Tudo isso pode ser feito ao mesmo tempo. Os pensamentos percorreram a mente de Lei Lin quando ele de repente se lembrou do vizinho, o velhote ruivo. Este vizinho dele seria definitivamente útil nesta área.